dentro dessa tarde aqui de extrema alegria, né, de extremo engrandecimento do conhecimento jurídico, né, já tivemos, doutor Bochenek, a ilustre presença, né, do nosso amigo José Sebastião de Oliveira, pai do nosso ilustre Robson Carlos de Oliveira, seu colega magistrado, e agora a professora Rogéria Dotti, e da mesma forma, doutor Bochenek, receba aqui o nosso caloroso e efusivo, né, abraço de boas-vindas, sinta-se em casa, estamos aqui entre mestrandos, graduandos, amigos da Unipar, e contamos aqui com a ilustre presença, né, do nosso coordenador, o doutor Albino, Gabriel Turbay. Temos aqui também, estamos contando aqui com a ilustre presença do seu colega, o doutor Ferdinando Escrimin Neto, que acompanha essa oficina, e pronto, já passo aqui a palavra para o professor Albino para fazer as suas considerações ao nosso ilustre palestrante. Professor Horácio, muito obrigado. Bom, primeiro quero cumprimentar e dar as boas-vindas, não é, ao Dr. Bochenek. Tenho certeza que trará para nós aí grandes reflexões, né, como os outros palestrantes também já nos trouxeram. Dr. Bochenek, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, não é uma grande honra recebê-lo, tá? Eu também quero só fazer um cumprimento, né, ao Dr. Ferdinando, que está aqui, né, também ao professor Elton, né, professor aqui da Unipar, né, que bacana ver vocês aqui nessa nossa transmissão. Dr. Bochenek, seja bem-vindo, né, por favor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Tá mutado isso. Tá bem. Antes de passar a palavra para o senhor, Dr. Bochenek, eu gostaria que, como eu fiz com os outros palestrantes, fazer uma breve menção aqui ao currículo do senhor. Né? O doutor Antônio César Bochenek é professor do grupo permanente da Infam, professor da SMAF Paraná, ele é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, juiz federal em Ponta Grossa, doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito pela Universidade Católica do Estado do Paraná, bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, uma pessoa, me permitam aqui, né, uma pessoa extremamente simples, um magistrado de primeiríssima linha, e eu tenho uma particularidade com o Dr. Bochenek, Albino, que eu estive num salão próximo ao jantar, no qual o Dr. Bochenek tomou posse como juiz federal. E foi uma coisa assim muito, muito marcante, né? A presença de pessoas muito queridas, religiosas. Então, são acontecimentos da vida que marcam para sempre. Então, além do jurista, além do magistrado, uma pessoa com um coração que não cabe no peito. Doutor Bochenek, sinta-se aqui em casa, a casa é sua, e é uma alegria muito grande recebê-lo. Obrigado a todos, né? Eu saúdo, uma boa tarde a todos, em especial ao Horácio, né? Faço também minhas todas as suas palavras daquela noite memorável de 24 de janeiro de 2000, né, que estivemos juntos, quando eu tomei posse junto com o Robson, né? Quem saúda aqui também ao José Adelar de Moraes, e tivemos juntos lá, então, né, naquele dia, e realmente foi muito marcante para mim também, e depois tantas outras lutas e jornadas, né, Horácio? Então, saudando aqui, também saudando o colega Ferdinando, que está aqui junto, né, o professor Albino, a Ana Paula e tantos outros, né, sendo-se todos cumprimentados aqui. Vejo que tem bastante pessoas aqui, né, muitas vezes conhecidos de vista e tal, e é uma alegria para mim poder
então hoje está com vocês nesse evento do programa do mestrado, né, e da graduação também, enfim, um evento acadêmico de grande monta, e debatendo temas de processo civil, que é bem bacana, bem interessante. Então, agradeço, em nome do Horácio, a todos, e pelo convite, espero contribuir aqui com algumas ideias, alguns pontos que nós temos trabalhado, né, nos últimos anos, em especial, em relação ao mestrado, e então poder, né, contribuir. Assim, eu pedi ao Horácio, assim, nós acabamos ou talvez eu não me recordo, de tantas conversas e tal, um tempo mais adequado para minha apresentação. Depois, claro, posso ficar para responder perguntas. Qual que é a sugestão, professor Horácio? O tempo, o senhor é 40 minutos, 50? Tá. Então tá, eu vou fazer uma síntese. Então, nós dá tudo aquilo, claro que... Professor Bochenek, o senhor fica à vontade. Sim, não, sim, mas de toda maneira, em 3 dias a gente não consegue falar tudo, tem que fazer uma síntese. Então, é por isso, é só por isso. Eu agradeço de toda forma o carinho, a compreensão, mas eu acho que fazer uma síntese é para chamar a atenção a esse tema. Então, assim, esse tema das demandas estruturais, ele tem, né, ganhando destaque, sobretudo, nos últimos anos, e creio que é um tema muito interessante, principalmente para esse campo das pós-graduações. E nós vemos, assim, você observa quando o tema tá quente, está na moda, a partir mesmo das publicações. E, assim, se nós voltarmos a 5 anos atrás, as publicações escassas, hoje nós temos muitas publicações a respeito disso. Então, as pessoas estão estudando, estão trabalhando nesse tema, e isso é bem legal, e espero, então, de alguma forma, passar algumas informações aqui. Eu posso compartilhar a tela? Eu tenho uma apresentação breve aqui que acho que ajuda bastante. Eu não sei se eu já estou apto a tanto. Eu acredito, vou tentar aqui. Vamos lá. Eu acredito que sim, doutor. Pode tentar, que eu acho que vai dar certo. Se vocês estiverem vendo, me avisem, porque talvez aqui para mim pareça diferente. Já deu certo. Deu certo, tá? Então, está aqui, né? A oficina de pesquisa do mestrado. Assim, uma breve introdução também, né? O professor Horácio já comentou, mas por que desse tema e por que trazê-lo aqui? Além dessa introdução que eu fiz, eu trabalho esse tema já há 4 anos no programa de mestrado da Infam, né, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. É um mestrado profissional lá, e são juízes e juízes federais do Brasil todo que trabalham, que fazem, né, o mestrado, e já tivemos lá 3 turmas, né, analisando sobre a perspectiva dos juízes e juízas, né, eles conduzindo processos estruturais. Mas eu também trabalho nesse mesmo tema no mestrado profissional aqui da UEPG, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Só que isso é outra perspectiva, né? Não são juízes daí, são procuradores, advogados públicos, advogados particulares, professores, né? Então, membros do Ministério Público, ou seja, quem demanda, né? Quem faz a demanda. Então, assim, uma complementariedade muito grande, as 2 turmas, né? Os 2 programas de mestrado, mesmo tema, só que são perspectivas diferentes que se complementam, são muito importantes nesse caminho. E aqui o tema é gestão de demandas e processos estruturais, né? Ou seja, para além de todas as técnicas processuais que nós vamos mencionar, há também um conteúdo muito grande de você utilizar bem essas técnicas processuais dentro de um caso, né? Principalmente os casos de alta complexidade, os casos de repercussão maior, os casos com políticas públicas. Então, por isso, a gestão da utilização dessas ferramentas é fundamental. Eu acho que eu vou passar aqui, porque se eu for fazer a apresentação, eu tentei, hoje não deu certo, mas acho que eu vou tentar ver se consigo aqui. E não, vou ter que conseguir aqui, daí vai dar certo. Só, por favor, confirme se mudou aí a foto. Não, para mim não mudou, não, professor. Está na mesma? E agora? Agora sim. Agora mudou, né? Então, tá bom. Então, esse tema, eu vou falando, mudando aqui, se eu não mudar, vocês me avisem, por favor.
Essa foto que vocês estão vendo aí, todas as meninas e os meninos loirinhos, né, na foto, é só para representar o seguinte: de onde surgiu esse tema demandas estruturais? Esse é um estudo que vem do jeito norte-americano, né? Então, o jeito norte-americano, em 1890, foi dada uma decisão em que todos são iguais, né? Todos são iguais, mas havia lá a segregação ainda, né? As escolas só para brancos e escolas só para negros. Quando, em 1954, a Suprema Corte, no caso Brown versus Board Education, disse o seguinte: não, são todos iguais e com direito a frequentar as mesmas escolas. É uma decisão da Suprema Corte que tinha que resolver o problema da segregação racial de todos os Estados Unidos. Então, assim, uma decisão em que havia um estado de desconformidade, que os autores de processo estrutural gostam de chamar, ou seja, havia uma igualdade, mas com segregação, mas por uma efetiva igualdade tinha que se dar o direito de todos estar estudando na mesma escola. Então, em 1954, a partir dessa decisão da Suprema Corte, deu um caminho, uma orientação, e designou os juízes que conferissem, né, se isso estava acontecendo ou não. Em linhas gerais, essa é a gênese dos processos estruturais, né? Que nem eu falei, tem livros específicos sobre isso. Não sei se vocês continuam vendo a minha imagem na tela ou não? Continuam ou não? Continuam? Aquela primeira, professor, Não, digo a minha imagem, eu falando. O senhor? Sim. Então, no cantinho, né? Vou aproveitar e mostrar. Por exemplo, o professor Marcos Félix Jobim tem um livro que fala de todo esse processo de história das cortes, como que as cortes verificam pelo mundo, né, essa questão dos processos estruturais. Então, vou mostrando aqui também alguns livros, algumas obras. Bom, isso em 54, ou seja, mais de 70 anos. Depois, né, tem essa foto aí, que às vezes é a superlotação de presídios, e, enfim, esse problema também existiu nos Estados Unidos na década de 70, o caso famoso do Arkansas, também decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, para que os presídios tivessem não superlotação, não tratamento cruel, não questões de tortura, ou seja, né, o sistema, consertar a política pública do sistema prisional por meio de processos estruturais. E aí é um segundo caso muito citado por toda a doutrina e chega à situação. Bom, mas tudo bem, no Brasil isso não se falava, não se trazia, e nós temos o conteúdo de ações individualizadas, ele tem um processo coletivo, como vocês sabem bem, não tem uma amplitude, uma abrangência muito grande. Eu trouxe dois casos aqui, uma que está aqui, a CP do Carvão, que é o caso de demanda estrutural mais falado, até porque o professor Sérgio Aranhara, ali da Universidade Federal de Curitiba, tratou nele alguns artigos e expõe. E assim, a CP do Carvão é ali na região de Criciúma, ali próximo ao Rio Grande do Sul, no estado de Santa Catarina, que traz ali, né, toda uma degradação por conta da exploração do carvão, da degradação ambiental. Né? Então, foi ingressada uma ação civil pública e naquela época o juiz deu uma decisão assim: recupere-se o meio ambiente. Né? E a decisão foi transitada, foi para o tribunal confirmou e voltou. E essa sentença está sendo executada desde o ano 2000. Né? Veja bem, são 20 anos de execução, de cumprimento, então recuperando o meio ambiente, ainda não está tudo recuperado. A outra foto ali do lado é ali em Curitiba, onde o rio Barigui, né? Esse rio que está cheio de óleo ali, o rio Barigui, e o que cai quando ele cai no rio Iguaçu. Esse belo rio que corta todo o estado do Paraná, abastece a água de União da Vitória e chega lá em Foz do Iguaçu, naquelas belas cataratas que todos nós conhecemos. Né? Então, em 2001, esse rio Barigui recebeu 4 milhões de litros de óleo, um vazamento de um oleoduto, e contaminou ali grande parte do rio, um desastre ambiental sem precedentes, talvez o maior ali da nossa aqui da região de Curitiba. E aí o que aconteceu? Né? Esse processo, eu tive a felicidade de trabalhar, felicidade não, é uma tragédia, né? Eu tive a atribuição de trabalhar nesse processo em 2000, quando isso aconteceu, as medidas liminares de contenção e enfim, de reparação imediata naquele momento, mas o processo transcorreu até 2013 em primeiro grau, com várias perícias, várias manifestações, várias questões. Depois de 2019 foi confirmada essa decisão pelo tribunal, e em 2021 foi feito um acordo,
né, para poder uma indenização de 1 bilhão e 300 milhões para que pudesse ser reparado então os prejuízos ambientais. Mas eu pergunto, né, para todos vocês assim, mas veja que 21 anos depois ainda não foram aplicados todos esses valores, né? 21 anos, o rio não pode esperar 21 anos. Os peixes que estavam ali morreram na hora, mas foram colocados outros peixes, reproduziram o que tinha, não tinha, enfim, nos 20 anos muita coisa mudou. Então, o que nós temos em síntese? Nós temos muitos problemas complexos que envolvem questões ambientais, questões de políticas públicas, que efetivamente demoram muito no judiciário para serem resolvidas. E aqui foi feito um acordo. Se fosse para STJ, STF, seguir todo o caminho, execução, isso demora muito tempo. E essa falta de efetividade, então, dos resultados, né, das questões processuais nesses casos complexos, nos traz muitas dificuldades. Então, isso, né, revela, se tem esses 4 casos, 2 da doutrina americana, 2 aqui, nosso brasileiro, mas tem tantos outros. E casos complexos ficam lá né, para ser resolvidos, vem o juiz, aí de repente troca o juiz. Imagina o juiz estudar tudo o que aconteceu no passado, as partes também. Então, são processos que não têm efetividade, em suma. E, portanto, não tendo efetividade, precisam, né, nós precisamos ter ferramentas técnicas, outras formas de processar essas demandas. Eu trago aqui um outro exemplo aí que é bem caro para todos nós, que é o caso dos pedágios aqui no estado do Paraná, em que, com base até nesse acordo que foi feito lá nessa ação ambiental, até a ação estava sob minha responsabilidade, nós propusemos ao sistema de conciliação do tribunal uma possibilidade de reunir esses 39 processos, reunimos todos os 39 processos, seja das concessionárias, Rodonorte, só da Rodonorte, que é a RDN, esse trecho entre Ponta Grossa e Curitiba, aqui, Apucarana, e esse trecho que vem de Apucarana a Curitiba, vinha do pedágio antigo. E ações da Rodonorte contra a concessionária, da concessionária contra o Estado contra a concessionária, e durante um ano, né, foram estabelecidos critérios, pontos, eles chegaram a alguns acordos e celebramos um acordo. Só que tinha ali processo, tinha 20 anos, 15 anos, o processo estava em primeira instância ainda, alguns no tribunal, não sei quanto tempo isso ia demorar, né, para ser solucionado. E se fosse solucionado lá na frente, um processo dos 39, com a decisão deles, repercute em todas as versões, questões contratuais, de equilíbrio econômico-financeiro. A execução daquilo seria um negócio, assim, gigantesco. Nós sugerimos, trabalhamos sob perspectivas de mediação, no sentido das partes, né, primeiro, perder a animosidade típica dos litígios, dos conflitos, depois trabalhando com concessões mútuas e recíprocas para o entendimento e tal. Só um exemplo, eu estava com o processo aqui, eu reuni peritos de 8 estados para poder fazer perícia de equilíbrio econômico-contrato. Fiz uma audiência pública para reunir, apareceram 31 na primeira reunião, depois da 5ª reunião, eu já estava funilando, ficaram 3. Dos 3, um apresentou uma proposta desse contrato, uma parte do contrato, que diz que não conseguiria resolver todas as questões que foram formuladas e que só o valor da perícia era uns 7 milhões de reais. E, de fato, depois desse acordo, nós acordamos e resolvemos e solucionamos esse caso. Por que eu trago isso? São coisas recentes, novas, que estão acontecendo, né? E aí, logicamente, o Ministério Público participa de todos esses acordos, e acompanha, fiscaliza também, mas que efetivamente demandam que muitos processos, principalmente que vão a políticas públicas, que tem que ter decisão que tem para frente, com efeitos prospectivos, em questões complexas, nós precisamos utilizar novas ferramentas processuais para a solução delas. Senão, são processos que são fadados a ficar lá, né, tramitando, sem efetividade. Bom, pois bem, vamos ver se eu mudo aqui, que acho que agora... tem que mudar de tela aqui, senão não vai mudar aqui. Opa, vamos lá. Né? Pois bem, mas não é só esses tipos de conflitos, né? Outros conflitos, por exemplo, no caso da posse, né? No caso da posse, nós temos lá um direito de propriedade de um lado, mas do outro lado nós temos direito de moradia, direito do meio ambiente, direito urbanístico. E aí, né? Como é que faz? Então, aposta ali no meio entre esses direitos, tem função social,
tem problemas para serem resolvidos. Então, assim, são questões de toda a natureza que demandam, sobretudo, né, novos procedimentos processuais para serem trabalhados. E o que acontece nesses casos? Nós temos, sobretudo, que alguns juízes, né, nesses casos que eu mencionei, os juízes, por meio de algumas soluções, alguma criação, que nós podemos chamar de experiências intuitivas, começaram a solucionar esses problemas, né, por meio de conciliação, por meio de acordo, por meio de reunião de processos, por meio de técnicas processuais que se tem ali colocadas. E, sobretudo, né, o que nós temos visto recentemente? Que essas técnicas estão sendo estudadas e essas experiências individualizadas, em alguns casos, estão ganhando apoio institucional. E esse apoio institucional, por meio de precedentes dos tribunais, por meio de encaminhamentos, por meio do CNJ, por meio de comissões, de grupos de trabalho dos tribunais, e tem acontecido, então, tem trabalhado, né, dentro dessa ótica de um apoio institucional. Isso é uma grande transformação que nós vemos nesses casos das demandas estruturais. Né? E aí a gente pode ver, falando de processo aqui, né, uma evolução das teorias processuais. Né? Se antes havia uma prevalência, né, do formal sobre o processo, depois nós vimos o processo como instrumento, e hoje, no nosso caso, mais desde 2015, está expresso lá no CPC de que o processo é cooperativo e colaborativo. Né? Então, assim, se nós temos esse encaminhamento do processo cooperativo e colaborativo, nós podemos e temos que olhar o processo sob essa ótica. E que, né, temos tipos de processo diferentes. Ali eu coloquei que 95% das demandas são atendidas pelas normas de processo civil vigentes, ou seja, aquelas são do passado, né? Aconteceu um fato, traz esse fato, o juiz ouve as partes, faz as provas e, portanto, resolve. O CPC resolve 95% dos casos, mas alguns casos não resolve. E aí nós precisamos ter o quê? Evolução das teorias processuais, evoluções legislativas, ou flexibilidade e adaptabilidade para que isso aconteça. Aí eu gosto dessa, professor Horácio, eu gosto dessa imagem aqui, né? Mais ou menos assim, mais ou menos, né? Claro, não é bem assim, mas mais ou menos assim, uma coisa de 100 metros é um processo de juizado especial, né? Que você vai rapidinho, opa, tem que correr, acabar logo e resolver o problema. O juizado, é isso aí. Uma corrida de 5 quilômetros, opa, é um procedimento ordinário, né? Tem que ter uma preparação anterior, tem que ter um cuidado maior durante a prova, tem que dosar melhor ali o teu equilíbrio, respiração, o ar, às vezes é uma corrida com obstáculos, né? E nós temos alguns processos que são de maratona, de Ultraman, né? Que os caras precisam ter um físico, uma preparação violenta. E assim nós estamos com o processo também. Alguns casos que chegam ao judiciário, o juizado resolve. Outros casos são intermediários, precisamos ter mais contraditório, mais ampla defesa, precisamos ter, né, mais produção de prova, mais tutela antecipada, como a professora Rogéria estava falando. E outros casos ainda precisamos ter uns mecanismos violentos para poder aguentar um caso complexo. Então, isso me representa muito bem, né? Quem gosta de correr, acho que sabe bem, vai entender e compreender bem isso que eu estou falando. E aí nós passamos para uma outra perspectiva aqui dentro dos modelos de processo, né? Então, assim, nós podemos dizer que os modelos de processo, eles estão, né, dentro dessa linha, dentro desse alinhamento, né, com relação àquilo que é o processo civil tradicional. 95% dos casos estão aí. E é esse modelo adversarial, é um lutando contra o outro. Deu uma batida de carro? Um lutando contra o outro. É uma questão contratual? Um lutando contra o outro. É uma questão de responsabilidade? Um lutando contra o outro. É uma reintegração de posse? Um lutando contra o outro. É o direito previdenciário, direito tributário? É um que é o direito, outro tem, outro não tem. Essa resolução de disputa, então, resolve casos do passado. Ele é bipolar, um contra o outro, na lógica certo, errado, lícito e ilícito, né? Contratos, responsabilidade civil, direito previdenciário, está dentro dessa linha. Mas outros processos, nós temos umas características um pouquinho diferentes, né? Que a gente chama de estruturais, ou dialogados, ou interinstitucionais. O que ela tem? Não é só o passado, né? Você vai recuperar o meio ambiente, é o passado que você vai recuperar, mas se você protar no tempo, né? Política pública, tá? Política pública lá da penitenciária que não funciona bem. Tem os erros do passado, vou consertar ali alguma coisa, mas vou consertar para frente.
São os chamados efeitos propositivos. Essas decisões desses processos estruturais, então, eles visam alterar a estrutura do Estado e propor, né, de modo propositivo, prospectivo, pervasivo, alterações substanciais que melhorem a vida de cada um de nós e que acabem com aqueles estados de desconformidades e que privilegiem os valores dos direitos fundamentais e tudo mais. Então, esses conflitos, muitas vezes, não são, né, bipolares, são multipolares, policêntricos, né? Então, são várias questões que se entrelaçam às políticas públicas, questões ambientais são bem claros nesses aspectos. Então, aí nós temos esse modelo de processo que, a partir de agora, eu quero, né, trazer alguns elementos que trazem esse processo das demandas estruturais. E aí, né, nós estamos caminhando aqui, né, para um quadro aqui, que depois eu posso passar para essa apresentação, em que tem um processo civil clássico e um processo civil coletivo. Mas o nosso processo civil coletivo, como concebido, ele é muito próximo do clássico, não muda nada, não tem muita diferença. E do lado do civil clássico individual e civil clássico coletivo, nós temos os processos estruturais, né, com todos esses efeitos, com todas essas modulações. Bom, pois bem, aí nós temos um projeto de lei, nós não temos legislação que trate desses processos estruturais, não tem uma lei específica. Nós temos esse anteprojeto que aparece na tela aí, 8.508, de 14, e que ele caracteriza os processos estruturais por aquilo que está em negrito aí na tela, por ser policêntricos, que vise, sobretudo, abrir o diálogo para procurar o consenso entre as partes, que tenha uma cognição ampla e profunda, que vise a colaboração e a participação de todos, que tenha flexibilidade, transparência, controle social, debate por meio de soluções consensuais, com comandos abertos, judiciais abertos e flexíveis e progressivos, planos de ação, cronogramas de ações, para construir soluções equilibradas, execuíveis, efetivas, e que flexibilizem o cumprimento das decisões. Então, essas são as características de um processo de intervenção em políticas públicas, mas que são características dos processos estruturais, né? Eu gosto de destacar, aparece na tela, eu acredito que aqui, aparece na tela, aparece. Aqui eu gosto de destacar, sobretudo, que nessa gestão, então, isso tudo o juiz que recebe um processo que tem essas características do processo estrutural, ele precisa fazer a gestão dessas demandas, né? Não é simplesmente aplicar inicial, aprecia liminar, cita, contesta, prova, réplica, sentença. Tem que usar outras ferramentas, né? Processos estruturais exigem lá que o 138 do Código de Processo Civil, como os amicus curiae, né, venham para o processo, chama outros atores, né? Nós temos que realizar, não está no Código de Processo Civil, nós temos que realizar, sobretudo, e incentivar, né, as audiências públicas, né? Não é uma audiência simples de ouvir autor e réu, porque aquele processo, uma decisão, às vezes, de um processo, ele é um processo individual, mas ele atinge toda a coletividade, toda a política pública. Veja o processo de medicamento, por exemplo. Eu quero um medicamento para mim, é individual. Mas o Estado tem o dever universal de dar medicamento para todas as pessoas que estão na mesma situação, né? Então, se eu tirar um medicamento caro para um, vai faltar para outro, então tem que chamar, tem que ter uma audiência pública. Eu tenho e posso usar ferramentas de negócios jurídicos processuais, né? Ou seja, né, vamos acertar aqui um cronograma desse processo, como é que vai funcionar, não vai funcionar, um cronograma de cumprimento. Eu posso e tenho, né, no artigo 67, 69 do Código de Processo Civil, possibilidade de fazer atos concertados. Às vezes a prova, né, de um processo é para mais de um, eu posso reunir para fazer a prova, né, junto, para vários casos, né? Então, assim, eu tenho a possibilidade de ter centralização de demandas, artigo 69 do Código de Processo Civil. Bom, vou reunir para centralizar aqui, fazer uma produção de prova, para fazer o encaminhamento do processo. Cooperação judiciária, eu posso ter, e em muitos casos eu tenho que conversar com outra justiça estadual, justiça do trabalho, algum órgão institucional, para poder resolver melhor aquela demanda, né? Às vezes uma empresa está numa situação, mas ela tem questões trabalhistas, então vamos chamar a justiça do trabalho também para resolver esse processo. Então, na essência, essa gestão é feita pelo juiz, que não vai poder se pautar pelo simples processo civil tradicional que está no CPC, mas usando todas as ferramentas do CPC, dá um tratamento diferente.
Aí tem sentido aquilo, que uma corrida, um processo simples, juizado, uma corrida de 100 metros. Um processo complexo, né? Uma maratona, um Ultraman, eu vou usar outras ferramentas, vou abrir espaço de participação, tem que ampliar o contraditório. Então, vou ter mais atos processuais, vou ter mais possibilidade de consenso, diálogo entre as partes, para tentar soluções ali. Então, isso característica específica dos processos estruturais é que eles são mais complexos, são mais difíceis, e para serem tratados dessa forma dialogal, participativa, são mais trabalhosos, né? E, portanto, né, tem muitos interesses, vieses, questões formais, informais, políticas, são todas questões que estão no mesmo plano. Isso exige que o juiz tenha, sobretudo, mais estratégia para poder conduzir o processo, para usar melhor as ferramentas, possa ter mais articulação no sentido de interlocução com outros órgãos para poder construir soluções e, sobretudo, criatividade. Isso não se resolve assim do dia para a noite, não se resolve numa canetada, precisa trabalhar, tem um tempo de maturação diferente esses processos, muitas vezes maior e mais longo do que nós estamos acostumados. E as soluções desses processos passam, sobretudo por planos de ação. Né? Planos de ação. Bom, vamos fazer isso, vamos verificar a situação. De repente, a administração fazendo um ponto elimina outro problema lá na frente. De repente, criando essa solução aqui. De repente, alguém vem, do nada, sem ter relação nenhuma com o processo, a sociedade civil se organiza, por exemplo, e vem e resolve o problema. Tudo é possível, tudo é válido. Então, acordos e decisões com efeitos prospectivos e pervasivos são importantes de ter lá na frente. Tudo isso faz o quê? Faz com que a gente mude essa mentalidade de que coisa do passado, vem um fala, outro fala, e o juiz decide o que aconteceu. Mas nesse caso, quando vai para o futuro, quando vai ter efeito para a futura essa decisão, a gente precisa mudar e está caminhando nessa linha. Muito bem. Então é isso, mas aí, Bochenek, da onde você tirou isso da tua cabeça? Tirou isso aqui de um livro excelente do desembargador do TRF6, não dá para ver por causa da minha tela aqui, ó, não vai dar. Gilson Vitorelli, demanda, processo civil estrutural, Sérgio Aranhar, Gustavo Rosa tem um livro excelente também, vários livros excelentes que falam, não é só daí, né? Por exemplo, cito 2 casos aí na tela, né, 2 presidentes do STJ, que falam isso, que os juízes devem verificar e pautar-se por essas soluções. Bem rapidinho. Esse primeiro, de São Paulo, era o seguinte, é uma questão que fecharam um hospital municipal em São Paulo, e o juiz falou, não, separação de poderes, não posso fazer nada. O Tribunal de São Paulo confirmou. Chegou no STJ, o STJ falou, não, é uma demanda estrutural, você pelo menos tem que ouvir as partes, tem que fazer uma audiência, cuidar disso aí para ver como é que vai solucionar, né? Anulou, mandou voltar. Outra da política infracional, não é da política infracional, da política de pessoas lá, dos menores infratores, quanto à política não é prisão, mas da manter eles no centro dos centros socioeducativos. Não tinha espaço, não tinha vaga, não tem, acabou, não era coisa do judiciário. Chegou no STJ, não, isso é um processo estrutural, isso é uma política pública importante, você precisa verificar as situações, falar com os agentes, com os responsáveis, né, amicus curiae, negócio processual, conversar, tentar uma solução. E ali, nesses 2 recursos especiais, tem toda a fundamentação de que, quando envolve políticas públicas, quando temos demandas estruturais, o juiz tem que se atentar a essas características que eu mencionei. Recentemente, agora em maio, o tema 698, em repercussão geral, no STF, relatório e voto do ministro Barroso, deu essa decisão, confirmando isso. Me permitam a leitura. A intervenção no Poder Judicial em políticas públicas voltada à realização de direitos fundamentais em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, aqui está a desconformidade constitucional, valor que precisa, não viola a separação de poderes. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, né? Medidas pontuais é assim, o juiz, faça isso, faça hospital, faça vaga no CENSE, lá no Centro do Medida Educativa. Não é esse o caminho. Deve apontar finalidades a serem alcançadas e determinar a administração que apresente um plano ou meios adequados para alcançar o resultado.
Não é o juiz que tem que dizer o que tem que fazer, mas vamos reunir todo mundo, vamos ver o que é possível fazer e como que a administração vai fazer para cessar aquela ausência ou aquela deficiência grave de um direito fundamental. E nos casos, aí o ponto 3, nos casos de serviços de saúde, que era objeto do processo, lá o problema era o déficit de profissionais no Hospital Público do Rio de Janeiro. Pode ser cumprido como? Por concurso público, por exemplo, remanejamento de recursos humanos, contratação de organizações sociais ou de organizações de sociedade civil de interesse público, pode ser com a implementação de tecnologias, pode ser que o Estado, o município aporte dinheiro num hospital outro para fazer, pode ser que uma entidade, uma ONG, venha lá e fale assim, vou pôr dinheiro nesse hospital, ou vou tratar esses casos de um tipo específico no outro hospital. As soluções para as políticas públicas são as mais variadas possíveis, e os agentes que podem, e a sociedade pode e deve interferir de forma diferente nesses casos. E simplesmente abrir esse espaço, essa arena pública de debate dentro do Poder Judiciário, é o que prevê a tese 698 do Supremo, permite que o Judiciário, então, trate o problema de uma forma madura, de uma forma consciente, de uma forma que busque soluções consensuais, seja da forma como for e que tenha efetividade. Simplesmente o Judiciário não pode simplesmente lavar as mãos e dizer que é separação de poderes e jogar para cima. Claro, tem outros, aí nós estamos falando de uma coisa bonita, legal, mas aí nós vamos ver para frente que tem muitos limites, muitas atribuições, mas para já, essa essência das regras e que as demandas estruturais estão pautadas e os tribunais superiores estão, né, estão, sobretudo, pautados por esses tipos de procedimentos. Muito bem, então, como eu falei para vocês, assim, trazendo essa ideia inicial que a gente pode fazer, é só para também nós termos aqui algumas referências, né? Nós lá no mestrado da IFAM trabalhamos, então, essa foto está aí num livro meio em cor bege, são acho que 15 ou 17 colegas juízes federais e estaduais que estudaram casos práticos de processo estrutural. Isso está de forma gratuita, né, no site da IFAM, na internet. Essa semana nós lançamos o segundo volume, que é o pessoal da segunda turma, né? Nós temos essas três... Eita, peraí, que complicou aqui, não mudou. Nós temos essas três obras aqui, que são as obras principais, né, relacionadas aos processos estruturais, do Vitorelli, do Arenhar, do Friobin e do Osna, né? Que é um livro deles, que fala do processo estrutural, e esse outro livro no meio aqui, que está na foto, ele traz mais de 40 artigos dos mais variados temáticos dos processos estruturais. Essas aqui são as três, podemos dizer assim, bíblias do processo estrutural hoje. Temos muitos outros livros, temos outras ações, mas esses são os três assim, mais citados, conteúdo mais denso, né? E que efetivamente representam aí uma bibliografia básica para tudo isso, né? Então, assim, para fechar nessa primeira parte da nossa fala, o que esse processo, que eu chamo daí é processo de interesse público, né? De políticas públicas, de interesse público, o que ele visa? Ele não visa uma decisão do juiz, efetivamente, lá no final, faça isso, faça aquilo, mas visa, sobretudo, estabelecer metas, cronogramas, ações, visa, como está aqui, provocar mudanças na sociedade, mudanças legislativas, mudança da política pública, não o juiz dizendo o que tem que fazer, mas as próprias pessoas envolvidas dentro desse processo poder entender isso. Então, essa decisão judicial do processo estrutural, ela não precisa ser bem sucedida. Ela é mais ou menos que o processo de execução. Eu encerro o processo de execução pelo cumprimento da obrigação. Não importa como. Se foi o autor, o réu que pagou, o réu que perdoou, prescreveu, que alguém veio, resolveu. O importante é que o valor constitucional seja garantido e o estado de desconformidade seja resolvido. E o juiz, como terceiro imparcial, ele tem, né, a obrigação de interpretar e concretizar a Constituição. Então, ele é um dos atores também responsáveis de conduzir esse processo, de dar essa abertura dialógica, consensual para a produção desse resultado, sempre respeitando várias visões, vários interesses, né, que não necessariamente são opostos, incompatíveis, mas estão dentro desse caminho. A figura do juiz é transformada dentro desse processo. Tem duas definições de hoste e violin, né? Mas está aqui, estão nos livros, estão nesses livros que eu citei.
E esse juiz é o quê? Menos protagonista, mais estratégico, articulista, conciliador. Aberto ao diálogo interinstitucional, ao consenso. Ele é mais gestor do processo, gestor da demanda. Escuta mais a todos, dá oportunidade para que todos possam vir e trabalhar. Com isso, né, nós temos então essas funções, criar soluções. Esses métodos, né, de diálogo e soluções de conflito passam por uma postura mais ativa do juiz. Isso vai dar menor ativismo judicial, mas mais protagonismo às partes, mais protagonismo aos advogados, ao Ministério Público. Né? A LINDIT, a Lei na Introdução ao Direito Brasileiro, traz consequências jurídicas, o consequencialismo jurídico tem tudo a ver com isso. Né? Então, aqueles elementos das reformas de 18, da Lei de Introdução, fecham muito bem com isso. Nós temos ferramentas de gestão, de participação, de propensão ao contexto muito fortes, né, dentro do processo estrutural. Aqui estão, então, tudo isso que eu falei para vocês, negociação, cooperação, a legislação, caminha sobre isso. E o que é importante, né? Um juiz, o Ministério Público não faz nada sozinho, não consegue alterar a realidade social. Agora, ele produzindo espaços por meio de cooperação, postura de agências públicas, centralização, flexibilidade, adaptabilidade, postura cooperativa, produz a transformação na realidade social, que é o objetivo maior. Para além disso, nós temos muitas ferramentas que são, hoje já experiências intuitivas que estão cada vez mais se institucionalizando, como centros de inteligências, fóruns, comitês. Nós temos uma comissão de processo estrutural, na qual eu participo também dentro do TRF4. Chamamos especialistas, né, para poder ajudar nisso, sistemas de town meeting, reuniões específicas para poder construir soluções, as boas práticas, juiz consultor, resolução do CNJ, agora de maio, que permitiu a figura do juiz consultor. Tudo isso se assemelha, de grande parte, com o TAC do Ministério Público. Temos projetos, a lei de introdução. Então, são muitas inovações que tudo se interage. Aqui, dentro dessa gestão administrativa, estão aí as ferramentas que eu já mencionei para vocês, né? Dentro desse processo estratégico. As normas processuais sempre existiram. Eu emprego umas, outras, tal. Não é todo processo que tem denunciação a líder, não é todo processo que tem oposição, não é todo processo que tem amicus curiae. Mas estão lá essas ferramentas, então, quando o juiz vislumbrar que isso ajuda a solucionar o processo, ele tem que aplicar. Né? E aqui, para encerrar, nós temos várias ferramentas, né? Seja de acumulação de pedidos. O próprio artigo 327.2, por exemplo, diz que eu posso empregar técnicas processuais diferenciadas, né? Dar esse poder ao juiz. Nós temos julgamento antecipado parcial de mérito, uma ferramenta importantíssima dentro dessa ideia de flexibilidade e adaptabilidade do processo. Nós temos técnicas processuais flexíveis atípicas, como dos meios de prova, das medidas executivas, aí da desconsideração. Veja que aí aplicamos também o que a Rogéria falou da desconsideração na personalidade jurídica, dá para fundamentar nisso, cooperação judiciária, conexão processual mais flexível, né? E sempre observando a boa-fé. Então, de uma maneira geral, Horácio, meu amigo, eu agradeço, assim, e falei muito rápido, realmente uma síntese, mas eu agradeço imensamente aí a possibilidade de ter exposto isso, e claro que deve ter suscitado mais dúvidas do que soluções. Mas esse é um caminho sem volta, porque se há 5, 10 anos nada tinha, 10 anos nada tinha, o CPC abriu esse caminho com essas ferramentas. E nos últimos 5 anos tem chovido estudos a respeito desse tema, e os juízes têm começado a aplicar, mas mais do que isso, os advogados, o Ministério Público têm começado a peticionar nesse sentido, e nós vamos ter uma revolução, né, na forma de tratar dessas demandas estruturais, políticas públicas, processos complexos. Deixo os meus contatos. Esse e-mail é um e-mail profissional, acho que o melhor eu vou colocar aqui no chat, o meu e-mail pessoal, né, porque é uma questão acadêmica. Vou pôr meu e-mail acadêmico. Tá? E vocês podem me mandar lá críticas, sugestões, né, ou no WhatsApp mesmo. E eu estou à disposição agora para ouvi-los, para perguntas, para considerações, e a gente fazer esse diálogo que é importante. De uma maneira geral, eu passei a ideia e agora a gente pode trabalhar em relação a isso. Obrigado, Horácio, por enquanto. Estou à disposição. Vou passar aqui o meu e-mail no chat do nosso evento e descompartilhar aqui nesse momento. Beleza pura. Professor, Buschenec, o senhor, né, como sempre, muito traz essa
lucidez ao debate, né? E aqui, previamente, professor Albino, eu tenho aqui nós temos a honra de ter o professor Ferdinando conosco, né? E o professor Ferdinando Torcelo, eu tive a honra de participar da banca de qualificação e de defesa do trabalho dele. Ele é nosso mestrando aqui, ele é egresso da Unipar. O Ferdinando é juiz estadual em Moarama, ou, desculpa, em Camorão, em breve em Moarama, né? Então, o trabalho que o doutor Ferdinando desenvolveu é justamente nesse sentido. Então, eu fiz a provocação ao doutor Ferdinando para que ele participasse desse momento aqui da nossa oficina, né, para fazer uma troca de ideias aí com o senhor. Professor Ferdinando, o senhor, né, assim, né, claro, como todos os outros, né, participantes e colegas que estão aqui nessa oficina, o senhor é egresso do nosso programa, sinta-se aqui mais do que em casa, né, mais do que em casa, porque além dessa figura ilustre, é uma pessoa muito querida. Tem aqui o doutor também Eduardo Floriano, que é magistrado em Dourados, também pontua aqui para darmos uma dinâmica aqui aos nossos trabalhos. Mas, de pronto, já passo a palavra aqui para o professor Ferdinando, depois para o doutor Eduardo. Muito obrigado, professor Horácio. Me ouve bem? Porque eu estou parado no carro aqui em Umuarama, a internet não está 4G. Conseguem me ouvir? Perfeitamente. Tá. Beleza. Então, quero saudar o professor Horácio, o professor Albino, agradecer pelo convite, em especial ao nosso amigo, nosso colega Buschneck. Muito obrigado, viu, doutor? Tenho muitas saudades da Justiça Federal, quando fui técnico judiciário de 2004 a 2006 aqui em Umuarama. Então, sei da seriedade da instituição e sei de como é bom trabalhar na Justiça Federal. Saudar a todos os mestrandos, na pessoa do meu amigo, meu colega Eduardo, magistrado lá no Mato Grosso do Sul, e trazer duas provocações, doutor Buschneck. Uma delas até o senhor já adiantou, eu ia falar do tema do STF, mas o senhor citou no final. Eu tive um primeiro contato com demanda estrutural com 26 anos no sertão de Alagoas. Caiu lá para mim uma reintegração de posse e a briga era entre dois movimentos sociais. E nesse momento o meu cérebro bugou, porque normalmente você tem de um lado um proprietário de terras e de outro um movimento social. Ali não, era um movimento contra o outro. Um de uma cor, outro de outra. E aí eu falei, bom, vou rifar o processo para a vara agrária. Tem vara agrária, competência em todo o estado e tal. A vara agrária declinou, porque disse que o processo era anterior à criação da vara. Ou seja, o abacaxi caiu comigo. Eu dei a reintegração de posse e só piorou a situação. A partir daí, as pessoas começaram a me procurar para conversar. Chamei o INCRA, chamei a FUNAI, porque tinha indígenas envolvidos, as autarquias acabavam vindo ao encontro do magistrado, a Comissão de Direitos Humanos da Polícia Militar de Alagoas, e ao final nós conseguimos engendrar uma solução, desapropriando uma área contígua e assentando todos os litigantes. E isso só foi possível graças a técnicas de processo estrutural, que eu acabei aplicando sem conhecê-las em 2008. Em 2008, quando ainda era muito incipiente. O professor falou aí, processo estrutural 10 anos atrás, etc. E o que se critica, né, é que o juiz estruturante, ou o juiz que adequa, que utiliza as técnicas estruturais, seria ativista. E o senhor trouxe o contrário, né, que o processo estrutural não quer o juiz ativista, quer o juiz dialógico, quer uma outra qualidade de magistrado, e nós não estamos preparados para esse processo estrutural. Nós somos talhados para resolver o litígio do João contra Maria, principalmente na Justiça Estadual. Então, minha primeira pergunta é, não estamos falando de ativismo judicial, correto? E segundo, aquela provocação da doutrina de que o processo estrutural exige um bom juiz, exige um juiz que tenha tempo, paciência, escuta ativa, possibilidade de interlocução e todos esses predicados que o senhor falou. Isso passa também pela formação de magistrados na Infam, nos cursos iniciais. Isso requer também uma nova visão do papel do magistrado? Muito obrigado. Perfeito, obrigado, Fernando, obrigado. É isso mesmo. Assim, eu até compartilhei agora ali no chat
uma fala que eu fiz no CNJ, e relação e direcionado a questões fundiárias, porque o ministro Barroso, num outro voto, na DPF 828, determinou que todas as questões agora de conflitos fundiários, né, para a reintegração, passem por uma comissão de conflitos fundiários. Nós temos aqui no Paraná o exemplo, né, do TJ do Paraná, o desembargador Fernando Prazeres e toda a sua equipe, serviu de exemplo para o Brasil. E eles me chamaram nesse dia, nesse evento. Então, ali estão todo o evento, né? Justamente essa questão, que nem o Ferdinando nos trouxe um exemplo que em 2008 ele aplicou as técnicas estruturais e resolveu o problema, e uma área do lado, e alguém comprou e resolveu. Essa é a ideia. Não deu decisão, não precisou reintegrar, mas resolveu o problema de efetividade. Então, assim, quem quiser saber mais, então, a respeito dessas questões, estão ali o evento inteiro, e eu fiz uma fala específica de demandas estruturais, uns 40 minutos, né, voltados para as questões fundiárias. Então, compartilha ali o chat nesse sentido. E é por aí, né? Você verificar que a solução, né, a solução da decisão judicial é uma das soluções. E que a gente tem, por N vezes e N exemplos, sabendo que essa solução de uma decisão judicial nem sempre é melhor e muitas vezes não tem efetividade, porque nós não temos a questão reintegra, sai dali, sai lá, mas você resolve juridicamente, mas não resolve o problema. Então, o processo estrutural tem essa questão. E aí, logicamente, as funções do magistrado são diferentes, ele tem que ter outras funções. Né? Não vai poder resolver da mesma forma. Mas poxa, eu me estudei assim a vida inteira, eu passei no curso para ser juiz nesse tempo processual. Não tem problema. 95% das demandas que nós temos vão se resolver desse jeito. O que nós precisamos ter a capacidade de compreender esse fenômeno, nós vamos ter que entender que nós vamos ter juiz para correr 100 metros, nós vamos ter juiz para correr 5 quilômetros, nós vamos ter juiz para correr maratona, e nós vamos ter 5% dos juízes que são ultramens e que são juízes que vão cuidar dos processos estruturais. Só que não dá mais para aquele modelo de eu ficar colocando que um juiz numa vara, ele corre 100 metros hoje, amanhã 5 quilômetros, amanhã maratona e amanhã ultramen. Então, assim, nós temos que mudar a divisão de trabalho entre os juízes. A competência nada mais é do que a divisão de trabalho entre os juízes. E nós podemos deixar 90% dos juízes fazendo as mesmas coisas que sempre fizeram, e nós podemos pegar 10% de juízes que têm vocação, que gostam, que têm interesse, negociar, conversar, e colocar esses juízes para resolver os processos estruturais com as técnicas, com as soluções que tem. Uma empresa privada, quando ela tem seus funcionários, ela destaca os funcionários para trabalhar e aproveitar as melhores qualidades que cada um tem. O judiciário tem que pegar os seus juízes e colocar os seus juízes para trabalhar nos processos que ele tem maior capacidade. Né? Então, assim, hoje é possível isso graças às nossas tecnologias, o processo eletrônico, graças à ferramenta Zoom. Então, hoje temos como fazer isso. Talvez há 5, 10, 15 anos atrás nós não tínhamos como fazer isso, porque era muito difícil. Mas, enfim, então transforma-se as funções do juiz, e naturalmente vão surgindo juízes que vão solucionando os casos, essas experiências são replicadas, e esses são os que teriam maior habilidades para poder resolver os problemas. Claro que é tudo muito incipiente, tudo muito novo, mas a gente precisa pensar, sobretudo, num judiciário do futuro, e o judiciário do futuro passa por uma reformulação. Em termos doutrinários e processuais, nós temos aqui vários livros, vou procurar aqui para mostrar para vocês. Nós temos vários livros que tratam sobre essa nova forma da competência adequada, né? Então, competência adequada não é mais nada do que isso. E como que eu coloquei o título da palestra? Gestão de demandas e processos. Então, a gestão de demandas e processos também passa por essa divisão diferente. Mas caminhamos juntos na mesma questão e cada vez mais a institucionalização, o comitê de questões fundiárias do CNJ realmente vem para que não só o Ferdinando, no seu primeiro caso de 2008, ou isoladamente alguns juízes resolvam assim, mas todos possam resolver dessa maneira e termos boas soluções com efetividade. Não só solução para acabar com o processo, mas solução para dar efetividade aos problemas. Obrigado, Ferdinando. Muito.
Quem foi o colega... puxa vida. Eduardo. O Eduardo, tem o Matheus, que estava com a mão erguida, né? O Eduardo está com a palavra, Eduardo. Boa tarde a todos, me escutam bem? Sim, perfeito. Saudações, Eduardo. Obrigado. Primeiro, dar boa tarde aos professores Horácio, Albino, aos colegas, saudade dos encontros, aqueles que eu vi por último aí no último presencial, ao colega Ferdinando, e parabenizar o professor aí professor e colega aí pela palestra. Professor, esse é um tema que, assim como o Ferdinando, me interessa bastante, eu gosto muito de processo coletivo, e tenho estudado bastante sobre cooperação judiciária. E percebo, não sei se onde o senhor trabalha, não sei como é no Paraná, a experiência dos colegas, mas aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem muita dificuldade. Primeiro com o núcleo de cooperação, que praticamente não funciona, então a gente não tem essa dinâmica de cooperar entre os colegas. E eu gostaria de saber do senhor se existe já notícia, porque lá o artigo 67 do Código fala que a cooperação é um dever, né, dos juízes. Já existe algum entendimento doutrinário, ou o senhor já viu na prática de advogados ou de membros do Ministério Público ou defensores provocarem os juízes para fazer essa cooperação? E por que eu pergunto isso? Porque eu acho que a cooperação é uma das grandes transformações que a gente tem para implementar no judiciário, para que a gente possa ter mais efetividade, especialmente nesses processos estruturais e nos processos coletivos. Mais uma vez, lhe parabenizo aí, principalmente também pela forma como os slides aí foram feitos, de uma maneira bem didática e bem fácil da gente assimilar. Um abraço. Obrigado, Eduardo. É o seguinte, assim, a tua pergunta é excelente, e eu coloquei ali no chat também, para além da cooperação que está lá no Código, com o dever, o CNJ tem a Resolução 350, com várias possibilidades de conciliação, incentivando os juízes. O que acontece? No primeira turma do nosso mestrado, isso em 2020, lá na IFAM, nós tínhamos um grupo de pesquisa, tinha um juiz lá do Ceará, ele fez uma pesquisa sobre como os juízes viam a cooperação judiciária. Isso há 3 anos atrás. E ali você via que a maioria dos juízes não sabiam, não entendiam para que serve. Como assim 50%, chuta aqui, já talvez ouviram falar de demandas estruturais, mas não sabem como é que funciona, não tem especialização, não estudaram sobre isso, assim, é a realidade, tá? Só que, assim, lógico, isso vai aos poucos, né? A hora que vê que funciona, que diminui o teu trabalho, que dá mais efetividade, vai se propagando, né? Nós mesmo eu falo isso nas turmas das 3 turmas de mestrado da IFAM, que eram só juízes federais, estaduais, e homens e mulheres, a mais da metade também tinha pouquíssimo conhecimento quando começou a fazer, escreveram artigos, estão aplicando isso e replicando isso de uma maneira extraordinária. Então, assim, é um ponto que vai avançar, né? E outra coisa, a cooperação, né, ela é o grande tema do processo civil. Eu não tenho dúvida disso. E dito por muita gente boa que trabalha e estuda sobre cooperação. Porque quando saiu o CPC, achava-se, ou estimava-se, que tinha essa expectativa de que os negócios jurídicos processuais seriam a grande transformação processual, né? Mas, assim, aconteceu um pouco, tal, mas não se fala, não se tem, na prática não rolou, né? Mas a cooperação não. A cooperação ela tem muito para crescer e está aumentando a cada dia. Então, vale a pena quem ainda não viu essa resolução 350 do CNJ, ver, porque ela é amplíssima e tem uma série de casos, de situações que podem fazer a aplicação da cooperação judiciária. Só que a cooperação judiciária, para funcionar, ela depende de um empurrão. O juiz não está acostumado a dar um empurrão. Ele só funciona quando ele é empurrado, né? Nós temos o princípio do impulso oficial. Mas na cooperação ele precisa dar um empurrão, entendeu? Ele precisa dar um impulso. Então o juiz não está na cabeça nossa formação não está ainda
muito conectado a isso. Ah, mas eu vou ligar para outro juiz para eu acertar com ele que eu vou juntar um processo para seguir junto. Então, assim, uma coisa que não é tão simples assim de mudar de um dia para o outro esse sistema, né? Então, por isso que a resolução dá muita segurança para os colegas. Não, estou fazendo com base na resolução. Então, é uma coisa que está institucionalizada. Veja a importância disso. E, assim, não é fácil, às vezes. Eu mesmo, já muitas vezes liguei para um colega, vamos fazer tal coisa? Pô, vamos, legal, resolve o problema. Vamos fazer uma audiência em conjunto para estabelecer uma prova em conjunto de todo esse conjunto de processos que nós temos? Vamos, beleza. Liga para outro, não sei, vou ver, não entendo, não sei o quê, vai me dar trabalho. Então, assim, ainda é um processo de informação. Mas, claro que para mudar isso, não muda do dia para a noite. Nós todos fizemos nossas faculdades com o CPC antigo ainda, grande parte de nós, né? E, então, me parece que o caminho é esse, a potencialidade é enorme. Agora, a resolução 350, ela dá muita segurança para o juiz. Tem muito juiz que precisa, quero fazer o que os tribunais, o que o CNJ diz para eu fazer. Então, a resolução dá muita segurança. Eu vejo que muitas vezes dão segurança. Mas precisa, sobretudo, de uma atitude proativa do magistrado em fazer isso. O que nós vimos? Nós temos uma comissão de processos estruturais, por exemplo, na 4ª região, no TRF da 4ª região, da qual eu sou o presidente, digamos assim, dessa comissão. E tem muitos colegas, voltando lá à questão da gestão das demandas, muitos colegas que, cara, não quero, eu quero vir aqui, pegar meu processo, ver o caso do passado, ver as provas e tal, e julgar. Então tem um processo lá, não, então eu vou mandar para essa comissão vai atuar de forma adequada nesse processo. Essa é uma das alternativas. Esses processos estruturais, por serem mais complexos, dentro dessa comissão, não são processados por um juiz, mas são processados por 3, 4 juízes, são comissões formadas, né? Tem um caso que nós estamos atuando, que é na Praia de Campeche, em Florianópolis, que, por exemplo, eu estou lá trabalhando mais numa questão processual, mas é uma questão ambiental. Então, nós temos uma juíza que trabalha na vara ambiental de Porto Alegre, que se somou. Nós temos uma juíza com experiência que se soma, entende? Então, assim, são todas questões que a gente reúne pessoas da maior capacidade e qualidade para poder estar atuando no processo. Claro, tem muita coisa para falar, mas acho que em síntese eu consegui, né, Eduardo? Não sei se faltou algum ponto ali que eu não falei da questão, mas a gente pode continuar essa discussão. Quando alguém tiver algum ponto, né, sem dúvida, a gente pode trocar essas ideias, tem os meus contatos ali para isso. Mas, em linhas gerais, é por aí que a gente vê, né, essa questão da cooperação, e eu não tenho dúvida de que é o grande barato e que tem muito para crescer. E se eu fosse escolher um tema para estudar hoje, né, dentro das demandas estruturais, a cooperação, né, que é o que pode dar realmente transformação. Aí temos, por exemplo, nesse livro, eu vou colar aqui também a cópia dos 2 livros para vocês, lá da IFAM, para quem quiser consultar, vários casos de exemplo de cooperação e centralização de demandas, que vocês podem consultar ali com situações e casos já ocorreram e que eventualmente pode ajudar aí dentro desenvolver mais atividades. Devolvo a palavra aí para a próxima pergunta. A palavra está à disposição aí, colega. Boa tarde, professor. Tudo bem? Parabéns pela palestra, tema interessante. É uma reflexão, alta reflexão. Professor, é algo que eu estava pensando como compatibilizar com o princípio da celeridade, uma vez que hoje há uma gama de discussões sobre isso, muitos processos nos tribunais, dentro do judiciário, e isso é uma questão que muitos juízes acabam reclamando muito da demanda, e se seria uma solução se especializar a vara, assim como aconteceu com a questão do crime de lavagem de dinheiro, organização criminosa, em que se especializou várias varas e estão se concentrando, por exemplo, a vara especializada em lavagem de dinheiro do Mato Grosso se concentra em Cuiabá, e fazer isso a questão do processo estrutural para se ter uma efetividade e, consequentemente, uma celeridade. Tá. Matheus, eu acho que a especialização ela é fundamental. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao qual eu integro, sempre foi vanguardista nisso, com resultados extraordinários. Agora nós temos um sistema aqui ainda que é equalização, regionalização e otimização da carga de trabalho,
que funciona muito bem, né? E acho que o processo eletrônico permite isso. Agora, em relação às demandas estruturais, eu não vejo como, ou não vejo como a melhor alternativa a especialização de varas para demandas estruturais. E te explico por quê. Porque, efetivamente, se cair lá um juiz que, de repente, quer ir numa cidade, e dessa cidade é essa vara, e não tiver o perfil para trabalhar, é a mesma coisa que botar o velocista para fazer uma maratona. Não vai funcionar. Então, o que a gente tem feito pela comissão é identificados esses processos estruturais, identificam os juízes que podem e querem trabalhar e cria-se uma comissão para tocar esses processos. Um colegiado de juízes, 3, 4 juízes que tocam esse processo. Vejam que, vai falar, mas é o princípio do juiz natural. Não. A ideia do processo estrutural é que as partes cheguem à solução e construam a solução por meio de um cronograma. Então, nós temos menor protagonismo do juiz, maior protagonismo das partes, menor decisão do juiz, maior decisão das partes. E com isso, fazendo o quê? Né? Diminuindo o ativismo judicial, como nós falávamos do Fernando. Então, esse é o alinhamento que eu vejo que está acontecendo com melhores potencialidades dentro daquela ideia de gestão de demandas e competência adequada. Opa, aqui acho que eu fui mexer aqui no... O som era meu aqui, de um YouTube que eu fui pegar o endereço das soluções das soluções fundiárias ali do YouTube, e aí clicou sem começou a falar a mulher aqui, depois que deu um som diferente aí. Mas eu concluí já. Não tem. Matheus, alguma consideração que o senhor gostaria de fazer ao professor Bochenek? Não, satisfeito, professor, muito obrigado. José Adelar, o senhor está com a palavra. Ok, boa tarde, professor Bochenek. Muito legal essas considerações, e é como o senhor falou, é um caminho de uma mão só, não tem mais volta, né? Eu estou fazendo uma pesquisa da técnica da mediação, para minha dissertação, aplicada nas demandas da saúde. Então, eu pesquisei alguns projetos, e é isso tudo que o senhor falou, tudo envolve a cooperação. Nos projetos que eu pesquisei, o magistrado chamou para conversar o gestor público, o Ministério Público, a Procuradoria, o secretário de Saúde, as câmaras de saúde, chamou todo mundo para uma mesa de conversação para encontrar alguma solução para resolver essas questões, né? E nas minhas pesquisas, o que eu observei? Que na maioria das questões envolvendo a saúde, no âmbito do judiciário, são ações coletivas, de direito coletivo, são ações de direito individual, difuso, individual homogêneo, mas no âmbito da justiça, elas são resolvidas de forma individual. E no âmbito dessas câmaras de conciliação, elas foram resolvidas de forma coletiva. Então, muitas vezes, nesse aspecto estrutural, porque envolve aspectos estruturais, né? Coisa que no âmbito do judiciário é mais difícil de fazer, a não ser para as ações civis públicas, mas também que são pouquíssimas, né? Pelo judicial. Então, as experiências, como o senhor mesmo falou, não foram fáceis de ser aplicadas, houve resistências de muitas frentes no primeiro momento, mas no decorrer das experiências acabaram tendo resultados efetivos e positivos. Então, como um próprio juiz, um dos magistrados falou, é preciso pensar fora do quadrado, que é o processo judicial, né? Nesse espírito de cooperação que o senhor muito bem pontuou, colocou para nós aí. Então, muito obrigado pelas suas considerações, fiquei muito feliz porque está vindo de encontro ao tema que eu estou pesquisando. Então, José Adelar de Moraes, eu não consegui colocar aqui quando se falava, eu pesquisei aqui, já estava fácil, porque eu conversei com o colega essa semana. Eu passei para o Horácio passa para eles e para o grupo aí, que pode passar para todo mundo, é público, tá? É uma tese de mestrado do Fabrício de Lima Borges, juiz federal no Ceará, e que eu orientei lá na IFAM, que justamente ele trata desses pontos da saúde, das conversas, das mediações. Então, é muito bacana, muito interessante esse caso. Pode consultar lá, que está bem dentro da linha que você falou, José Adelar. E aí, dentro das proposições que ele faz, são 10 páginas no final, Horácio,
desse texto, o trabalho dele, ele faz proposições, com 8 proposições muito interessantes de processo estrutural, a qual quem quiser se aprofundar eu recomendo. Não precisa ler toda a tese dele não, mas leia as últimas 10 páginas, que são as proposições que são fundamentais para entender esse tema. Eu também tenho aqui, eu vou compartilhar com vocês, deixa eu ver se eu consigo achar aqui enquanto eu falo, senão depois eu envio para vocês. É o seguinte, tem um procurador de Estado que ele entrou com uma petição inicial estrutural, né? Para quê? Veja só, o Estado, né, às vezes é condenado, o Estado do Paraná, a fornecer um medicamento. Só que aquilo é uma obrigação da União. Só que o Estado tem que ressarcir esse valor, né, pela União. Então, a União não paga, ele está entrando com ações. A partir do momento que ele entra com ações, ele é mais um processo judicial que se cria. E aí ele entrou com uma ação estrutural para criar um programa, um planejamento de ações para que efetivamente seja pago, né, a União repasse esses valores para não precisar entrar com ação, senão é desperdício de tempo e dinheiro. Então, eu vou depois enviar essa petição inicial estrutural também para vocês verem que é uma coisa aí, já é um advogado provocando o judiciário a resolver esse problema. Nós temos outras ações, vou também mandar para vocês uma ação popular que provoca o ICMBio a fazer um plano de manejo. Então, são características estruturais, né, 2 processos em que os advogados, os defensores públicos, os procuradores públicos estão, sobretudo, desenvolvendo, né, metodologias para efetivamente provocar o judiciário para essa solução estrutural. Mas tudo isso é bem válido. Então, mas tem tantos outros exemplos, alguém tiver algum tema específico, aí tá tudo na cabeça, porque eu estou estudando isso recentemente. Se alguém quiser mandar uma mensagem, e-mail, mas tal coisa, tal, a gente vai conversando e trocando ideias em relação a isso aí, né? Espero ter contribuído aí, José Adelar. Sim, professor. Acho que é muito novo para todo mundo, né? Para todos nós, porque nós somos da cultura da litigiosidade, né? Então, eu comecei a pensar sobre isso depois que comecei a fazer o curso de mestrado aqui. Eu comecei a deparar com essas situações aí de métodos alternativos de resolução de conflitos, né? Então, muito interessante. E é como o senhor falou, é um tema que não tem mais volta, né? É um caminho que não tem mais volta. É verdade. Basta só a conscientização, né? Obrigado, professor. Mas é devagarinho vai lá, vai chegar lá. Todas as inovações que estamos apresentando aqui nessa oficina de hoje, né? Esse novo pensar do processo civil, temáticas, professor Bochenek, que se fôssemos observar isso há 20 anos atrás, né? Elas não tinham nenhum sentido, né? Não tinha nenhuma... Né? Poderia ter aplicabilidade, mas não teria respaldo dentro do ordenamento jurídico. Né? Nem apoio institucional, né? Nem apoio institucional, que é mais importante, aí para dar segurança para a produção daquilo. Acho que essa questão do apoio institucional é fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. Professor Albino. Professor Horácio, muito obrigado. Bom, parabéns ao professor Bochenek, né, pela palestra e por todas as considerações, né, a partir das considerações e perguntas aí da nossa plateia. Sabe, professor, eu vejo que um grande desafio é justamente essa quebra, né, do que o professor Kazuo Watanabe chama de cultura da sentença, que ela vai servir tanto para justificar os métodos consensuais, mas também a questão do processo estrutural. Porque nós vamos ter que pensar em modelos processuais, né? Não em um só, naquele adversarial, mas pensar em modelos, né, de acordo com os casos concretos, em situações complexas. Por isso eu gostei muito do título da obra coletiva que o senhor organizou, né? Demandas estruturais e litígios em alta complexidade. Porque a ideia de complexidade ela é justamente uma ideia contrária a estabilidades estáticas e certezas, não é? É a ideia do diálogo, é a ideia das incertezas e, principalmente, uma coisa que o senhor falou, que eu acho que esse é o centro da prospecção. Não é? Então, como ter pessoas capacitadas para a construção de modelos processuais prospectivos? Me parece que é um grande desafio. Não é? E, assim, por mais que o senhor tenha feito uma síntese,
né, a palestra do senhor abriu aqui, eu anotei várias coisas, abriu para várias perspectivas, né? Eu já conheci o trabalho do professor Ferdinando, eu tive a oportunidade de orientar uma aluna também que escreveu sobre processos estruturais, né? Mas realmente foi muito, né, instigante, eu diria assim, a palestra. Professor, eu agradeço imensamente, né? São várias reflexões, espero nos encontrarmos aí para outros, né, diálogos, né, tão produtivos quanto esse. Muito obrigado, professor. Eu agradeço imensamente suas palavras. Realmente a dinâmica ela é muito grande, né? E abre várias perspectivas. Sim. E os exemplos assim são grandes na medida em que se tem efetividade. Então aí é o grande poder de convencimento quando faz alguma coisa que é efetiva, né? Então, independente se for da forma como se chega, mas se chega, né? Então esse é o grande barato da situação. Eu tenho o maior gosto em, eu disponibilizei meus contatos, de receber informações, trocar ideias, tem muitas outras ideias para serem trocadas, mas estou à disposição aí para poder sempre contribuir e colaborar com vocês. Eu gostaria de fazer uma ponderação, professor Albino e professor Boschneck. No ano 2014, eu estava no governo do Estado e nós tínhamos um problema muito sério para a instalação de 3 cimenteiras em um município chamado Adrianópolis. Adrianópolis, ali o Vale do Ribeira, uma região extremamente pobre do nosso estado, né? E naquela localidade, Dr. Buchenek, havia uma fábrica de extração de chumbo, a Plumbo. Isso. E a Plumbo teve um problema monumental lá. Havia, né, uma afirmação de que a Plumbo contaminou todo o lençol freático lá daquela região, as crianças, né, nasciam com deformidades gravíssimas, né? E havia uma ação civil pública impedindo qualquer atividade empresarial naquela região. Por outro lado, nós tínhamos 3 cimenteiras querendo se instalar naquela localidade. Eu, na época, procurei o juiz encarregado, o doutor Flávio, seu colega aí em Curitiba, e comentei com ele, falei, Flávio, poxa vida, nós não temos como encaminhar uma solução para isso, tem uma perícia que foi feita pela Universidade Federal do Paraná, dando conta de que essa contaminação ela não existe. E ele disse o seguinte, na época era secretário, né? Secretário, eu vou até lá, vou levar o representante do Ministério Público, vou fazer uma audiência pública e vou liquidar essa fatura. Eu falei, poxa vida, tá bom, né? E, realmente, passado lá uns 60, 90 dias, ocorreu essa audiência pública, foi proferida a sentença, e hoje, doutor Bochenek, as 3 cimenteiras estão instaladas na cidade, gerando emprego, gerando renda, gerando, vamos dizer assim, desenvolvimento para aquela região que, como disse, né, era uma região paupérrima, de índice de desenvolvimento urbano, uma das mais baixas do nosso estado, e que, dentro dessa estruturação, dentro desse diálogo, dentro dessa convergência de ideias, né, veja, né, seria muito mais fácil o magistrado ficar ali no seu gabinete, né? Qual que é a prova, né? Diga a parte, diga a outra parte, né? Diga quem quiser agora, né? Então, veja, pelo contrário, teve uma postura ativa e foi lá e resolveu a situação. Poxa, eu até, né, encaminhei posteriormente uma moção de agradecimento, porque aquilo trouxe para aquela região lá desenvolvimento. Então, é esse olhar estrutural, esse olhar proativo, desenvolvimentista, né, que, sabe, faz a real diferença, doutor Bochenek. Certeza, não tenho dúvida disso, e assim é o caminho, né? De você poder ter, né, essas soluções, e encontrar a solução, né? Acho que nós temos, como o Flávio fez, mas os juízes têm a obrigação de contribuir com a sociedade como um todo, interpretar e concretizar a Constituição
afastar as desconformidades e valorizar os valores fundamentais, né? Então, os direitos fundamentais. Então, está dentro desse caminho. Aproveitando, eu caminhei também para o WhatsApp do Horácio aqui, depois pode compartilhar com todos, uma nota técnica que nós produzimos também com uma turma 3 do mestrado da IFAM, fazendo sugestões de aperfeiçoamento naquele projeto de lei de 2014, que está meio defasado. Então, nós fizemos algum estudo em relação a isso, um produto, no estado profissional, um produto, uma nota técnica para alteração. Quem quiser também, né, ter acesso, o professor Horácio pode disponibilizar. Depois eu vou mandar essas 2 ações iniciais estruturais, acredito que tenha também muitos advogados aqui, professores, né, dentro do grupo, para eles poderem ver e incentivar aí os advogados, os defensores públicos, os procuradores públicos a proporem ações estruturais. Acho que esse é o grande caminho que não tem volta e com soluções efetivas. Tá? Então, vou mandar na sequência, eu não consegui localizar agora aqui, vou precisar de um tempinho, então, para não atrapalhar também a minha participação aqui no evento. Professor Albino, alguma consideração nesse momento? Professor, fique à vontade. Não, professor Horácio, eu só queria agradecer mesmo ao doutor Buschenech aí pela grande participação, né, pela provocação, né, dessas reflexões. Né, eu percebi aqui que entre os nossos egressos, mestrandos, né, várias questões, e isso vai provocar eles, né, a procurar, a pesquisar, né, e buscar ideias. Eu acho que vai provocar alguns até mesmo a repensar o tema da pesquisa, né, de tão chamativo que é essa questão dos processos estruturais. Eu agradeço, né, professor. Devolvo a palavra, professor Horácio. Bom, professor Buschenech, muitíssimo obrigado. Eu né, sou muito grato à participação do senhor. O senhor fez o convite, eu fiz o convite ao senhor, e o senhor rapidamente já aceitou, e sempre com essa presteza, com essa simpatia, com esse olhar do direito. Eu, né, mais uma vez, né, lhe sou muito grato, e com certeza o senhor está semeando aqui as suas ideias, né, esclarecendo esses pontos aí relacionados ao processo estrutural. O senhor está semeando num terreno altamente fértil, viu, Dr. Buschenech? Porque os alunos aqui, eles, né, vão captar essas ideias do senhor, assim como as que estão presentes na dissertação do professor Ferdinando, e vão, né, disseminar isso aí e produzir dissertações de elevadíssimo grau. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Passei ali mais uma petição, a petição inicial estrutural que eu mencionei, pode passar para eles também. Então, estamos aí o canal aberto para poder estar sempre dialogando, conversando, academicamente, crescendo, evoluindo. Acho que o objetivo de todos é esse. Como eu falei, uma estrutural não precisa ter uma decisão judicial, uma solução. O que precisa efetivamente é que a gente possa ter eu brinco, né? Brinco, mas com toda seriedade. A demanda estrutural tem que dar um passo a mais. Se você conseguir dar um passo a mais, ela já produziu os seus efeitos. E acho que de passos em passos nós vamos conquistar grandes soluções. Então, estou aqui sempre à disposição. Agradeço imensamente por esse convívio, esse contato, e sucesso e vida longa ao mestrado da Unipar. Perfeito. Muito obrigado. Professor Albino, eu estou aqui tentando falar com o professor Veracruz, e eu não estou logrando êxito. Nós poderíamos fazer um intervalo aí de uns 20 minutos? Tá. O que você acha? Professor, agora são 17h20. Será que ele conseguiria às 18? Porque daí nós daríamos intervalo até às 18 aqui para o pessoal. O que o senhor acha? Então, vamos proceder dessa forma até às 18 horas. Vamos dar uma pausa até às 18. Tá ok. Tudo bem, pessoal? Beleza? 18 horas retornamos então, hein? Falou. Por favor. Até já. Você falou. Dr. Buschenech, obrigado. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau.
Valeu, obrigado, Horácio. Sempre junto aí, vamos conversar na sequência. Parabéns pelo evento. Obrigado. Valeu. Com licença, Tchau. vou me retirar. Enviou, professor Horácio? Tá. Veja se o senhor consegue contato com ele, nem se ele falar ali, né, que seja meia hora, porque eu não sei como é que está o compromisso dele para a noite, né? Tá. Se ele conseguir falar esse tempo aí para nós, já é, poxa, o professor Vera Cruz seria excelente, né? Tá? Não, mas eu estou ligando para ele, não tá. Eu vou colocar o Sebastião para localizar. 18 horas voltamos aí. Ale, até mais. Um abraço.